Alô, caros amigos dos canais Fox Sports, estamos com imagens de Loudon, New Hampshire, 17ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. Brad Keselowski, o pole position, Kyle Busch largando ao lado dele, bandeira verde. Vai por baixo, Kyle Busch recupera a primeira posição, ou ganha a primeira posição. Na realidade começou muito bem ali o Brad Keselowski. Chase Elliott perdendo posições ou batalhando ali o número 9, o Chase Elliott, que largou na 6ª posição. Aliás, exatamente, largou na 6ª posição o Chase Elliott. 17ª etapa da temporada de 2014, são 33 etapas programadas. O Chase Elliott, na realidade, aparecendo ali já na 4ª posição, batalhando com o Brian Scott, que largou em 5º. Vocês estão acompanhando esta prova da Nationwide Series aqui nos canais Fox Sports. Comigo, Sérgio Lago, e ao meu lado o Thiago Alves. Thiago, começo de prova, ali o Kyle Busch mostrando ao Brad Keselowski que quem manda, pelo menos por enquanto. É isso mesmo, Sérgio, foi uma excelente largada ali do Kyle Busch, também uma grande largada do Chase Elliott, Sérgio, que deu um arrisca-tudo na largada ali de 6º lugar, foi para 4º, deu um toque inclusive com o Matt Kenseth, chegou o carro dar uma envergada ali, ficou de lado, mas manteve seu posicionamento. O Elliott, que quer sair aqui de New Hampshire como líder do campeonato, quer se aproveitar também, além dos pilotos da Sprint Cup que dominaram as 4 primeiras posições no grid, quer aproveitar que os seus principais rivais estão largando bem mais atrás. O Regan Smith partiu na 12ª posição e o Sadler foi apenas o 16º. Copa da Inglaterra. E ele falava uma coisa interessantíssima, né, sobre... Aí a gente vê o número 20, o Matt Kenseth largou na 3ª posição nesse carro, número 20. O Matt Kenseth já ficando um pouco para trás, e quem vai avançando ali é o Paul Menard, mais uma vez, fazendo participações na Nationwide Series. O Paul Menard, olha como balança ali o Trevor Bayne, conseguiu segurar o seu carro, mas perdeu várias posições. Aí a gente vê o detalhe, olha só, acontecendo o contato ali do Dylan Kwasniewski com justamente o Trevor Bayne. Rodando o Trevor Bayne e, portanto, trazendo a primeira bandeira amarela da prova. Olha só o estrago, Thiago, no pneu traseiro esquerdo do Trevor Bayne. Bom, Thiago volta já já. Está aí o detalhe do Trevor Bayne. Trevor Bayne trazendo a primeira bandeira amarela. Aí a gente vê aí mais uma vez o detalhe do Trevor Bayne. E vem ali, olha só, o Dylan Kwasniewski ali, o detalhe. Aí o Trevor Bayne parando nos pits, ele tinha largado na 8ª posição. Portanto, vai trocar os pneus ali do lado esquerdo o Trevor Bayne, no local do contato com o Dylan Kwasniewski. Voltando à pista o Trevor Bayne, primeira bandeira amarela, portanto, acontecendo logo no iniciozinho da prova. E o líder é o Kyle Busch. Brad Keselowski na 2ª posição. O Kyle Larson é o 3º e o Chase Elliott aparecendo em 4º. Matt Kenseth aparecendo em 5º, Paul Menard em 6º. O Paul Menard que largou na 7ª posição, fazendo uma boa prova. Dylan Kwasniewski aí conversando com o seu chefe de mecânicos, tentando acalmar, tranquilizar o Dylan Kwasniewski. Ele que está na 11ª posição, ele largou em 10º, portanto vai se mantendo ali mais ou menos naquela posição em que ele largou. A gente vê ali o safety car. O Trevor Bayne tentou se manter, acabou trazendo a bandeira amarela.
portanto, primeira amarela da prova. Lembrando, a gente começou logo no iniciozinho da prova. Regan Smith é o atual líder do campeonato até a prova anterior em Daytona. Ele estava em terceiro, ganhou 2 posições. O Regan Smith foi para a primeira colocação. Elliott Sadler está em segundo, caiu do líder da liderança para a segunda posição depois da prova de Daytona. E o Chase Elliott caiu de segundo para terceiro, mas a diferença entre os 3 primeiros é relativamente pequena, 15 pontos apenas separando o Regan Smith do Chase Elliott. Thiago, você está me ouvindo? Sim. Bom, então, Thiago, aí um problema no iniciozinho da prova. O Trevor Bayne certamente vai vir mordido aí, ele que está na 6ª posição do campeonato, apenas 5 pontos atrás do Brian Scott. Ele tem uma certa tranquilidade em relação ao Brandon Gogan, que é o 7º, mas ele está caindo no campeonato, já chegou a ocupar uma sólida 4ª posição. E é um momento complicado, né, para você cair no campeonato, você perder os pontos agora, que já estamos chegando ali num momento mais de decisão, de definição, que inclusive a briga pela liderança está mais aguda, mais forte. É complicado você perder esse ritmo, perder esse bonde no campeonato. Vai ser uma prova de difícil recuperação para o Trevor Bayne, porque passar aqui no New Hampshire também não é muito fácil. Essas pistas curtas são complicadas de fazer ultrapassagens. Pista de 1 milha apenas. Esta pista um pouquinho mais de 1 milha, 1,058 milha. Serão 200 voltas esta prova, pelo menos 200 voltas programadas, 211,6 milhas no total. Uma boa capacidade de público, mais de 90 mil pessoas cabendo nas arquibancadas, mas um público menor, evidentemente. Esta é uma prova da Nationwide Series e é uma pista, Thiago, bastante flat. Nas curvas, variação entre 2 e 7 graus e 1 grau apenas de inclinação nas 2 retas. Para o piloto poder fazer a curva aqui tem que ter um acerto muito bom no carro e tem que saber lidar, dosar com o acelerador, com o freio. Foi até que aconteceu, rapidamente antes da relargada, foi até que aconteceu com o Dylan Kwasniewski, que deu aquela escorregada e acertou o carro do Trevor Bayne. A gente vê aí o Kyle Busch mantendo a primeira posição. O visual é do Chase Elliott, o 4º colocado. O novato sensação deixando, vai batalhando ali com o Kyle Larson pela 3ª posição, por enquanto levando a melhor o Larson, e a gente viu ali apontando o Matt Kenseth, a pressão em cima do Chase Elliott. Reparem só o Matt Kenseth por dentro, carro verde e branco com detalhes verdes. Olha lá atrás ali, vendo o Elliott Sadler, número 11. Para cima do Brandon Gogan, o Sadler, que dos líderes do campeonato, foi aquele que largou mais atrás, largou em 16º. Vindo lá de trás o Elliott Sadler, vamos ver se ele consegue avançar. Acabou fazendo uma bela prova em Daytona. O Elliott Sadler, que é o líder do campeonato, já tem 1 vitória nesta temporada. Olha o Brad Keselowski, Thiago. Pela primeira posição, Brad Keselowski, que foi o pole position, não chegou a liderar a primeira volta e agora tenta tirar a liderança do Buschinho. Os dois lado a lado, reparem só como o Kyle Busch come ali, ou seja, morde a lateral do Brad Keselowski, tentando tirar um pouco o traçado do Brad Keselowski, forçando o Keselowski a tirar o pé. E consegue aí se manter por enquanto na primeira posição, e o Matt Kenseth já aparecendo em terceiro, tentando tirar o 3º lugar do 42 do Kyle Larson. E mais uma bandeira amarela acontece. Josh Wise é o carro parado ali na reta oposta. Josh Wise ali parado. Problemas na transmissão do Josh Wise. E a segunda bandeira amarela acontecendo. Depois da relargada, a principal mudança foi o Matt Kenseth, que avançou de 5º para 3º lugar. Aí a gente vê de novo o momento do número 20 ultrapassando, e agora o visual do
número 11. Agora dá para ver o detalhe. O Brendan Gogan bateu no muro na frente do Elliott Sadler e o Elliott Sadler se aproveitou para ganhar a posição. Antes era o Matt Kenseth ultrapassando o Chase Elliott. You guys, 4 tires and we'll scope out our damage. We'll do a little work on the right, but I want to get 4 tires on it. Os pilotos conversando com o chefe de mecânicos. Vamos ver se alguém para nos pits. Ainda poucas voltas de prova. E olha só, alguns pilotos entraram ali. Olha, o Brendan Gogan resolveu entrar nos pits depois daquele contato com o muro. E o Trevor Bayne, que tinha ficado uma volta atrás, recuperando a volta perdida. Comecinho de prova, já segunda bandeira amarela. Fox Sports, torcemos juntos. Torcemos mais. Estamos de volta com imagens de New Hampshire, Loudon, New Hampshire. A relargada é dada, Kyle Busch pulando na primeira posição, mantém a primeira posição o Buschinho. Brad Keselowski é o segundo e olha o Chase Elliott ali por baixo. A batalha para a terceira posição é boa. O Matt Kenseth e o Kyle Larson. Batalha também ali atrás entre o Chase Elliott e o Paul Menard. Leva melhor o Chase Elliott e parte agora para cima do 42 do Kyle Larson. E os dois já tem uma certa rusguinha, né, Sérgio? Em vários momentos quase se pegaram em algumas provas. E vamos torcer, Thiago, para que as bandeiras amarelas não aconteçam, né? 2 bandeiras amarelas em 15 voltas praticamente, né? É muita bandeira amarela para este início de prova. Olha como balançou ali, saiu de lado o 42 do Kyle Larson. E é aquela situação, né, Sérgio, que a gente vê ali brigando, os dois competindo e acaba estragando um pouco o espetáculo, né? Essa questão das bandeiras amarelas. A gente vê boas disputas, são praticamente nesse momento 2 corridas isoladas. Temos a briga do segundo para baixo e uma briga dos 2 primeiros pela liderança. Exatamente. Às vezes é até bom uma bandeira amarela, né, no meião, assim, mas muita bandeira amarela realmente estraga a prova, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com você 100%. Aparecendo ali atrás do número 28, J.J. Haley correndo com o Dodge, Thiago. Sempre chamando a atenção esse Dodge amarelo ali do J.J. Haley para os amantes da Dodge, né? Aparecendo ali o Dodge do J.J. Haley, que não é o único Dodge na prova. O Ryan Ellis também com 93 com o Dodge, o 74 com o Kevin LePage. São pelo menos 3 Dodges aí. Tem até que 4 Dodges inscritos. Tem 4 Dodges, então tem 4 mais Dodges, né? Tem o do J.J. Haley, qual seria o outro? Temos o do Kevin LePage. É o Tanner Berryhill com o número 23. E o Ryan Ellis com o número 17. Tanner Berryhill. O Ryan Ellis eu já havia citado. Só lembrando também, Sérgio, tem na prova a gente vê o Kyle Busch aqui na liderança. Ele que dividir a primeira fila com o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson larga em segundo lugar na corrida da Sprint Cup e o Kyle Busch é o primeiro. Muito bem. Você vai poder acompanhar esta prova programada para 21h15 deste domingo. Confirmando, você tem que confirmar na grade da sua operadora para ver se será isto mesmo, dia de final da Copa do Mundo. Sempre pode haver aí um pequeno atraso. Vamos ver. Matt Kenseth, está aí o visual dele. Ele é o 3º colocado na prova. O Chase Elliott é o 4º colocado. E basicamente, Thiago, vão abrindo ali o Kyle Busch e o Brad Keselowski, os dois basicamente no mesmo ritmo, a diferença é de cerca de meio segundo do Kyle Busch para o Brad Keselowski. O Matt Kenseth em terceiro, esse aí já está mais de 1 segundo atrás do Brad Keselowski. Os carros deram uma espalhada agora e eu destaco o bom começo de prova do Sadler, Sérgio, ele que largou em 16º, já sai em 8º à frente do Regan Smith. Eles estão numa briga muito interessante de campeonato entre o Smith, o Sadler e o Chase Elliott. Chase Elliott, de novo, nesse momento, é o único piloto que da Nationwide Series que briga com os pilotos da Sprint Cup. Briga no mano a mano com eles, inclusive. Bastante interessante, um bom trabalho vem fazendo. A gente vê essa batalha aí. O Landon Cassius, Thiago, tem crescido um pouco nesse 0-1. A gente viu tantas vezes o Mike Wallace no 0-1, né? A gente está vendo agora o Landon Cassius, não que ele esteja fazendo provas brilhantes, mas é uma equipe pequena e vai aparecendo na 12ª posição no momento. O Landon Cassius
tinha largado na 14ª posição. O onboard que estava mostrando lá no Cássio ali é justamente o Ryan Reed, que conquistou o primeiro top 5 dele na prova de Daytona na semana passada. É verdade, o Cássio realmente é bom ver pilotos surgindo em equipes pequenas, é legal ver essas equipes que são nanicas, em alguns casos até Start and Park, disputando uma boa posição. Até esse carro 28 também, um carro sem patrocínio ali, do que o JJ ele e o Dodge, o Dodgeão dele. O James Buescher é o número 99, trabalhando ali em cima do 5 do Austin Interior. O James Buescher largou na 17ª posição, aparecendo ali em 14º, agora conseguindo avançar. Vai avançando devagar, olha só, o Larson caiu para 6º já. Tem o Paul Menard na frente dele, a gente já tinha visto na realidade, e o Brian Scott. A gente vê o Brian Scott, na realidade a gente vê o número 5 do Austin Interior, mas o Brian Scott já vai trabalhando para tentar chegar no Kyle Larson. E um piloto que está indo muito mal hoje, Sérgio, é o Ty Dillon, 16ª posição para o Ty Dillon. Esperava-se mais dele aqui, por ser um piloto com uma equipe grande, ser um piloto, vamos dizer assim, muito promissor. É meio chato dizer, é meio chato não, Thiago, é meio inevitável a gente dizer isso. Talvez não seja bom no ponto de vista do piloto, né? Mas a realidade, muita gente, você deve se lembrar disso, apontou e aponta, a gente mesmo falou isso, o Ty Dillon como um piloto até de maior talento que o irmão mais velho, o Austin Dillon, mas ali nos números, o Austin Dillon deu um show no Ty Dillon em suas participações na Nationwide Series e na Truck Series. Isso é verdade, os números são muito mais positivos, são números muito mais competitivos do Austin em relação ao Ty. Tem que ver, Sérgio, quando os dois se igualarem ali em condições de Sprint Cup, porque às vezes o piloto não anda muito bem nas menores e anda melhor na Sprint. Mas realmente, nesse momento é até difícil de ver ali um futuro, vamos dizer assim, brilhante para o Ty Dillon. Claro que ainda é muito cedo, ambos estão engatinhando nas suas carreiras, mas comparar os números do Ty com o Austin, realmente o Austin está muito à frente dele. Eu concordo 100% com você. Realmente a gente vai ter que ver no mano a mano ali na Sprint Cup, realmente. E sabe-se lá também, pode, né? A gente não sabe com certeza, mas pode ter havido talvez um relaxamento da equipe do Richard Childress aí, uma vez que o Austin Dillon já foi para a categoria principal. Não, eu não diria não estar relaxando na Nationwide Series, mas estar talvez colocando um esforço extra na Sprint Cup, porque o Austin Dillon está lá e consequentemente, né, ficando um pouco para trás o programa deles da Nationwide Series. Pode ser, se bem que o Brian Scott também vem fazendo uma boa temporada e ele não tem a mesma atenção, com certeza não tem a mesma atenção que o Ty Dillon tem, mas mesmo assim eles estão até próximos no campeonato e está tendo um bom desempenho. Os dois estão em 4º e 5º lugares no campeonato. Né? Não é que sejam maus resultados, né? Mas apenas comparando o Ty Dillon, por exemplo, se você comparar o Ty Dillon com o Chase Elliott está bem melhor do que o Ty Dillon, mas pode ser explicado também pela grande evolução da equipe do Dale Earnhardt Jr. este ano. Melhorou muito em relação ao ano passado. Perdão, Thiago, olha só, o Brad Keselowski pela primeira posição. Chegou finalmente o Brad Keselowski. Desta vez o Kyle Busch não vai conseguir segurar. Ou será que sim? Vai o Brad Keselowski, ele chegou muito rápido, Thiago. Vai ser difícil segurar o Brad Keselowski nesse momento da prova. Acabou aproveitando os retardatários, mas olha como os dois brigam de maneira limpa, hein? Sem um menor toque, os dois dando um bom espaço entre eles, pelo menos no começo de prova. Quero ver se faltarão poucas voltas para o final, essa disputa seguirá intensa aí, se vai haver essa cordialidade. Aí o Buschinho segurou bem, hein? Buschinho segurou bem. Eu achei que o Brad Keselowski, ele chegou com muito momento, achei que ele ia ganhar a posição com uma certa facilidade, mas não, porque ele estava se aproximando do Buschinho, né? Ele está mais rápido nesse momento. Até porque o traçado do Kyle Busch também acaba sendo um pouco mais favorável do que o do Keselowski. Como eles dois são lado a lado e sem ondulação, o Keselowski tem que tomar cuidado para retomar velocidade e não fazer o carro escorregar e tocar no buchinho. Lado a lado, Kyle Busch e Brad Keselowski. Por enquanto, olha só o retardatário ali, o Joey Gaze. Foi determinante na batalha pela primeira posição. Méritos também do Keselowski, que ficou no lado a lado e se posicionou melhor do que o Kyle Busch.
E tirando que não é uma pista muito larga, né? É uma pista relativamente estreita. Também não vamos, assim, culpar muito o Joey Gacy, né? Por essa situação. Até as curvas têm um raio bom, pelo menos de comprimento, mas não de traçado, né? Exatamente. Você tem razão, até tem, não é que não tem um espaço ali, sem dúvida nenhuma há um espaço, mas não, em cima você sabe que o piloto não pode ir, né? Que ele vai acabar no muro. Sim. Se ele for nessa velocidade, ele não pode manter essa velocidade na parte de cima do traçado. A pista fica muito suja ali pro piloto, ele não tem como chegar. Perde tração e aí a chance de ir pro muro até na retomada de velocidade é imensa. Olha, o Elliott Sadler já aparecendo na 8ª posição, hein? Fazendo um belíssimo trabalho o Elliott Sadler, ele que largou em 16º, vai avançando. Quem tá meio desaparecido, não bem desaparecido, mas é o Regan Smith. Ele aparecendo em 9º, ele que é o líder do campeonato, ele largou na 12ª posição. Tudo bem, ganhou 3 posições, mas nem compara o desempenho dele com o do Elliott Sadler, que está muito mais rápido. E também com o do Chase Elliott, né, que foi para 4º lugar, largando em 6º. Mais uma boa prova no Chase Elliott desse garoto. O Kyle Busch dizendo que não está com o grip, né? Não está com a estabilidade que ele precisa, o carro dele não está segurando. A gente viu ali o número de voltas lideradas pelo Kyle Busch na Nationwide Series este ano, lidera todos os pilotos e ele vai ali. A gente já viu também, Thiago, o Kyle Busch se recuperando durante provas, né? Ele já mostrou que tem capacidade de recuperação. Sim, já mostrou muita capacidade de recuperação, já mostrou muita condição de recuperação. E até sobre esse problema de pneus do Kyle Busch, acaba sendo algo normal nesse tipo de pista flat, Sérgio, que assim, você perde a aderência, você perde completamente o desempenho, você não tem nenhuma modulação ali para te apoiar numa curva, tem todo o apoio está no pneu no carro nesse momento. O Kyle Busch deixando o retardatário para trás, ele já está aproximadamente 1 segundo atrás do Brad Keselowski, portanto realmente é uma prova de que o Brad Keselowski estava mais rápido e no momento que o Kyle Busch não pôde segurar mais o Keselowski foi embora. O Sadler ainda é o 8º. Ele vai tentando chegar no Paul Menard, que começou bem a prova, ali chegou a ocupar um lugar entre os 5 primeiros sólido, caiu para a 7ª posição, bem um pouco mais lento o Paul Menard em relação aos outros pilotos, e a diferença dele para o Elliott Sadler é de apenas meio segundo, portanto daqui a pouquinho poderemos ter o Elliott Sadler ganhando mais uma posição, dessa vez em cima do Paul Menard. Olha ali de novo, ali o Dillon tentando ganhar posições, brigando agora com o James Butcher. A batalha pela 15ª posição. O James Butcher perdeu a posição para o Austin Interior. Ele tinha superado o Austin Interior no número 5, a gente vê o número 5 ali. O 99 tinha superado o 5, mas o Austin Interior se recuperou e agora aparece em 14º. E o Ryan Preece está grudado agora no Ty Dillon ali, tem um pelotão chegando, o Trevor Bayne, que teve aquela rodada no comecinho da prova, já é o 19º. E a gente vê um bom ritmo da prova agora, depois daquelas 2 bandeiras amarelas, 24 pilotos apenas na mesma volta do líder e vários pilotos estão para ficar uma volta atrás. Portanto, aí a gente vê o Brad Keselowski ali à frente dele, ali já alguns pilotos no final do pelotão, e ele vai chegar logo no Dakota Armstrong primeiro e depois no Jeremy Clements. E chegando naquele pelotão ali, realmente os carros estão muito próximos ali na região do 16º até o 22º colocado, eles estão bem próximos. Então, tem a tendência de um grande fluxo de retardatários para o líder da prova, o Brad Keselowski. Está aí o detalhe do número 22, a diferença dele para o Kyle Busch já é de 1,5 segundos. O Matt Kenseth está 6 segundos atrás do líder. Ou seja, mais uma vez comprovando que a prova tem o Brad Keselowski e o Kyle Busch, embora estejam separados agora por 1,5 segundos, e o resto, porque depois do Matt Kenseth, que é o terceiro, para o 8º
Não, para o nono, que é o Regan Smith, são 6 segundos. Ou seja, do primeiro para o terceiro, 6 segundos. Do terceiro para o nono, 6 segundos. Então, realmente é outra prova que acontece ali naquele segundo pelotão. Podemos dizer que temos, além de 2 pilotos, são praticamente 2 carros de Sprint Cup nas suas primeiras posições e o resto brigando do segundo para baixo. Um cenário até parecido com o que vimos na prova da Truck Series ali, naquele domínio do Ryan Blaney, que acabou depois perdendo a prova na equipe do Brad Keselowski. Aliás, foi uma prova espetacular da sexta-feira no circuito de Iowa, né, em Newton, Iowa. Foi realmente uma prova bastante disputada da Truck Series. Muito bom ver os campeonatos bem equilibrados e com provas boas, isso é muito legal. Independente, Thiago, a gente vê essa batalha aí entre o Kyle Busch e o Brad Keselowski, né, com o Brad Keselowski levando a melhor agora, mas na realidade a batalha pelo título tá boa, porque 15 pontos separam o primeiro do terceiro, o primeiro o Regan Smith, o segundo o Elliott Sadler está 12 pontos atrás do Regan Smith e o terceiro o Chase Elliott, 15 pontos, 3 atrás do Elliott Sadler e 15 atrás do Regan Smith, e eles estão ali, o Chase Elliott é o quarto, o Elliott Sadler é o oitavo e o Regan Smith é o nono. Então eles estão, a tendência é que a batalha continue apertada ali entre os três. E o grande potencial nesse momento é exatamente do crescimento do Chase Elliott, né? O Chase Elliott tem muito mais potencial de crescimento do que os outros 2 pilotos, pelo menos é o que eu vejo no momento, assim, o que eu vejo no campeonato, não só no momento, é o que eu vejo no campeonato, um potencial do Chase Elliott em relação aos outros 2 pilotos. E o que me impressiona, uma das coisas que me impressiona, porque várias coisas me impressionam no Chase Elliott, é que ele teve aquele resultado adverso, que ele era o líder do campeonato, com uma boa margem, ele ficou bem para trás, foi um resultado realmente catastrófico para o Chase Elliott, e ele não se apavorou, ele pouco a pouco começou a se recuperar e já se recuperou. Ele ainda está em terceiro na tabela, né? Porque ele caiu de primeiro para terceiro depois do resultado catastrófico, mas ele pouco a pouco já comeu a diferença e já está bem mais próximo dos líderes. Ele está a apenas 3 pontos do segundo colocado no momento, e ele estaria assumindo a segunda posição e se aproximando bastante, ou relativamente bastante, do líder do campeonato. No momento, olha, o Regan Smith estaria 10 pontos exatamente à frente do Chase Elliott, e o Chase Elliott 1 ponto à frente do Elliott Sadler. Claro, a gente sabe que muita coisa pode mudar. Chegamos a apenas 1/4 da prova, né? 50 voltas apenas em Loudon, New Hampshire. É provavelmente bem equilibrada aqui, né? Pelo menos a parte para trás. E o Kenseth não consegue se aproximar tanto, né, do Kyle Busch, mesmo com os problemas do Buschinho. A gente vê aí o detalhe do Matt Kenseth e depois vem o Chase Elliott. Realmente impressionante. O Chase Elliott ali pelo rádio falando, precisando ali de alguns ajustes. Ele tentou mudar ali o traçado, também a linha a pressão dos freios, e segundo ele, Thiago, o seu carro melhorou um pouco. O piloto ele tem a possibilidade ali de fazer esses ajustes, né, do balanço do freio para a esquerda, para a direita, tem as totais condições de fazer isso dentro do carro, nos ajustes permitidos e normais. Isso em carros de competição é normal, esse ajuste do balanço do freio. Esse é o Brian Scott, um piloto que vem bem, vem melhorando bastante nesta temporada. Na temporada passada, para mim, Thiago, ele ficou marcado por aquela briga com o Nelsinho Piquet. E esta temporada acho que ele está apresentando resultados bem melhores. Ele era um piloto, ele melhorou muito o desempenho dele este ano várias vezes. Chegou perto de uma vitória o Chase Elliott, o Brian Scott. O Scott. Teve até uma prova no passado que ele liderou quase a corrida inteira, né? No finalzinho ele foi ultrapassado. Saiu é um piloto para se observar, sim, Sérgio. Eu acho um piloto para se observar. Eu concordo. Eu não sei se ele vai chegar
digamos, na Sprint Cup com força, mas acho que ele tem, no mínimo, boas condições de se tornar uma força na Nationwide Series ou até mesmo na Truck Series se um dia resolver voltar a competir lá, ou competir lá, né? Ele realmente está muito abaixo dessa nova geração que vem chegando forte ali, né? Está aí o Chris Buescher, largou na 9ª posição, aparecendo em 10ª agora. A 9ª foi a melhor posição dele. Por outro lado, muito regular. O pior posicionamento dele foi o 11º. E, mais importante, vai se mantendo na volta dos líderes. Atrás dele, Thiago, está o Ryan Reed. E olha uma coisa curiosa, Sérgio. O Paul Menard tá com um problema no pedal do freio. Vou ter que mexer no pedal do freio do Paul Menard. O que não é bom, né? Se bem que o Paul Menard não marca pontos, né? Pelo menos é uma, digamos, é uma prova relaxada para ele. Não tem aquela questão de ficar de fora, né? De algo ou ficar para trás. É ruim, claro, o piloto, se ele está aí, ele está para chegar na frente, está para ganhar posições, mas não é o fim do mundo. É que tem a questão de segurança também ali, para evitar que ele sofra algum acidente, bata uma forte. Inclusive o Eric Almirola, que venceu a prova de Talladega pela Sprint Cup, sofreu um forte acidente no treino aqui também, furou o pneu na curva na reta oposta e acabou batendo forte no muro na curva 3. Esta pista aí, Thiago, que não é muito, enfim, não tem boas memórias. O neto do Richard Petty perdeu a vida aí, né? Durante os treinos da Nationwide Series, o Adam Petty. E até falar uma coisinha, Sérgio, que apareceu ali uma imagem do programa Dash Forecast, dá uma explicação rápida aqui, que é um programa que pegou os 4 melhores pilotos da Nationwide Series na corrida passada em Talladega e estão dando uma chance deles competirem de Daytona. E estão dando a chance deles competirem por um prêmio de dinheiro, um bônus que pode chegar até $1 milhão. Por enquanto, os 4 classificados são Regan Smith, Ryan Reed, o Ryan Sieg e o Jeremy Clements. São os pilotos que estão classificados para esse programa. Aquele que chegar na frente desses 4 ganha $100 mil. Já se o piloto chegar nas próximas em 4 corridas, chegar na frente de todos, ele ganha o bônus de $1 milhão. E isso vão se reciclando. O primeiro está garantido. Os demais são trocados por outros 3 pilotos melhores classificados da Nationwide Series na prova. E aí vão indo. Quem conseguir as 4 vitórias entre esses pilotos que competem só na Nationwide Series, chegando à frente, ganha o prêmio de $1 milhão. Realmente interessante, é um bom incentivo, né, para os pilotos ganhar $1 milhão extra, já que a pontuação da Nationwide Series não dá tanto dinheiro quanto a da Sprint Cup, só para você em casa ter a dimensão do $1 milhão, porque $1 milhão é muito dinheiro para qualquer pessoa, evidentemente, mesmo para quem ganha muito, como os pilotos da Sprint Cup, mesmo para os pilotos top da Sprint Cup, podem ganhar 15, 16, 20 milhões de dólares, mas mais $1 milhão é excelente, né? Agora, o Regan Smith, que é o líder da temporada e que é o piloto também que ganhou mais dinheiro entre os pilotos da Nationwide Series, tá? Que fique claro, nesta temporada, ele ganhou $569 mil até agora, 569.543. Então, $1 milhão é uma dinheirama, é o dobro do que ele ganhou até agora e temos basicamente metade da temporada. Aliás, essa é a prova que marca a metade da temporada. São 33 etapas e esta é a etapa número 17. E até mesmo que ganhe um bônus de 100 mil, que divida uma proporção de 40% para o piloto, são $40 mil também. É um dinheirão. É uma boa premiação, um dinheirão. Saiu o Brad Keselowski, que vocês viram antes ele deixando o 99 do James Buescher para trás. O Trevor Bayne agora deve ser o próximo piloto a receber uma volta do Brad Keselowski, mas o Trevor Bayne, que recuperação, depois de ficar uma volta atrás, ele agora aparece na 15ª posição. Excelente trabalho de recuperação do Trevor Bayne, mas infelizmente para ele, devido àquele problema, agora ainda está correndo atrás do prejuízo. E até só complementando aquela informação, Sérgio, do Dash Forecast, é interessante ver
que temos 3 pilotos que geralmente não andam muito na frente, né, competindo. Além do Regan Smith, nós temos pela prova hoje o Reed, o Sieg e o Clement. Não são pilotos que costumam andar na frente. É claro que será difícil eles baterem hoje o Regan Smith, mas é um bom incentivo para essas equipes também. Seria um bom bônus não só para os pilotos, mas para as equipes também que ganhem esse dinheiro e possam desenvolver o carro. Ou seja, o 1 milhão, Thiago, o Regan Smith chegando hoje na frente, chegando depois na frente dos outros 4, dos 4, e chegando na frente ele ganha 1 milhão, certo? Ele tem que chegar sempre na frente do grupo de 4 pilotos. Se ele não chegar, ele perde o direito a 1 milhão. Aí a gente vê, nas últimas 8 provas, tivemos pelo menos uma bandeira verde, uma sessão em bandeira verde maior do que 46 voltas. E já temos agora, né? Já temos o quê? 48. Quase 48, né? 48. Exatamente. Olha o Trevor Bayne ali, olha. O Trevor Bayne já a ponto de sofrer uma volta, de ficar uma volta atrás, mas ele está mais rápido do que o... Tem um piloto ali à frente que ele está mais rápido. É o Austin Interior. E aí a gente vê... Olha o Regan Smith, ganhou a posição do Elliott Sadler. Regan Smith tirando a posição do Elliott Sadler. Belíssimo trabalho. Deu bem o rendimento ali na reta, ainda estranho o Sadler ser superado ainda na reta, no final da reta pelo Regan Smith. O Chase Elliott continua na 4ª posição. Está 11 segundos aproximadamente atrás do líder da prova. Um ritmo impressionante do Brad Keselowski, que ele já abriu mais de 2,5 segundos à frente do buchinho. Aí a gente vê a última relargada que aconteceu em 2013. E olha só, justamente o contato, Thiago, entre o Regan Smith no 7 e o Elliott Sadler no 11. E foram ali tomar satisfações, dedo na cara, dedo em riste. Não tem um histórico bom nessa pista os dois. E deu para ver que o Elliott Sadler é bem maior do que o Regan Smith. Que não quer dizer nada, né? De repente o Regan Smith domina aí alguma arte marcial, sabe-se lá. Foi aí que começou aquela temporada ruim de resultados que acabou dando a menor chance de título para o Sadler. Foi isso, depois tivemos a punição em Indianápolis, aí o Sadler se afundou no campeonato. Está aí a batalha pela 18ª posição. Ty Dillon realmente não está bem, né? 18º, uma volta atrás. Já vai receber uma volta, inclusive, do Matt Kenseth, que é o 3º colocado e está 9 segundos atrás do Brad Keselowski. Ou seja, o Ty Dillon já foi ultrapassado pelo Brad Keselowski, que está 9 segundos aproximadamente atrás, ou seja, já tem 1/3 do traçado ali. Daqui a pouco não, mas se continuar nesse ritmo pode eventualmente até ficar 2 voltas atrás. Pode, que seria trágico para o piloto do carro número 3. Aí a gente vê a batalha do Ty Dillon, número 14, está ali perto dele. Não creio que estão batalhando por posições, não estão batalhando por posições. No 14 está o Eric McClure. Mas é realmente complicado. Uma pista dessa, quando você não acha o acerto do carro, você fica completamente perdido. Não tem muito o que fazer. E para recuperar nos boxes é muito complicado. Brad Keselowski, ainda o líder da prova. Kyle Busch, Matt Kenseth, Chase Elliott e Kyle Larson. Fox Sports. Torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Loudon, New Hampshire. A gente vê aí o líder da prova, ainda Brad Keselowski, domínio absoluto. Vai deixar para trás o Austin Interior, que é o 14º colocado. Ele já deixou o Trevor Bayne para trás. Vai partir agora para o Austin Interior. E a próxima vítima será o Dylan Kwasniewski, que aparece em 13º. Um ritmo realmente impressionante de prova. Thiago, a gente reclamou ali das 2 bandeiras amarelas rápidas no início da prova. Agora é um show de bandeira verde aí, um show do Brad Keselowski. É verdade, um grande show do Brad Keselowski. Olha, carro lento na pista, podemos ter bandeira amarela. Jake Krum, hein? Jake Krum. Vamos ver se ele consegue chegar. Talvez esteja sem combustível, hein? Vamos ver se ele consegue chegar nos pits. Chegou. Mas é isso que eu ia comentar. Podemos ter daqui a pouco já paradas em bandeira verde.
O que seria interessante aqui, porque os pilotos já estão chegando num patamar de combustível complicado e tem alguns que até pararam nos boxes, né? Alguns pilotos estão em táticas diferentes. Os pilotos têm que tomar muito cuidado. Justamente o Landon Cassill quem vai parando, parada programada. Já está na hora dos pilotos pararem nos pits. Comecinho da hora, mas está na hora, né? Sim, sem dúvida alguma, está na hora já. Vamos ver o trabalho do Landon Cassill, do Jake Crum. Nenhum deles é um piloto top, é um piloto de primeira, mas de qualquer maneira estamos acompanhando. Agora vai parando o Jeremy Clements, um dos pilotos que disputa o título de $1 milhão. Mas este prêmio, né, de $1 milhão, mas está atrás o Jeremy Clements. Está muito atrás. E dá para ver que a equipe do Clements é tão assim, uma equipe pequena, né? Que os mecânicos são contratados de outras equipes. Temos mecânicos do Paul Menard na Sprint Cup e de outros. Não tem o mesmo uniforme todo mundo. 4200. Todo mundo ali da equipe dele fazendo bico na Nationwide Series. Olha o Dylan Kwasniewski ali. Opa! Olha, foi quem? James Buescher ali? James Buescher, Entrou ali. Essa não é uma entrada muito fácil, não, essa entrada aqui de New Hampshire. É verdade, uma entrada complicada até pela inclinação da pista, né? Para o piloto não perder muito tempo. Olha, parando vários pilotos, o Paul Menard parando lá atrás. Esse aí é o Paul Menard, número 33. Todo o grupo parando em bandeira verde. Agora o líder, Brad Keselowski, ainda não parou. A diferença dele para o Buschinho diminuiu um pouco, mas ainda é de 2,5 segundos. Matt Kenseth, o terceiro, Chase Elliott, o quarto. Depois temos o Kyle Larson na quinta posição. E demorou pro Paul Menard sair dos boxes, hein? Voltou ali o Ryan Sieg na frente dele, número 39. E não sei se é o Keselowski ou aquele Dojão ali que tá parando nos boxes. E olha só, parando o Regan Smith. Regan Smith parando, fazendo ajustes na pressão dos pneus. Essa minha equipe tem que fazer uma boa parada, hein? Olha só, não foi boa não, foi mais pra ruim, né? Foi mais pra ruim. Boa não foi de jeito nenhum. O problema, pelo que eu vi, Sérgio, foi no combustível. Ele deu uma... acho que travou um pouco ali o galão de combustível. James Buescher agora, Chris Buescher, perdão. O primo do James Buescher também não fez uma boa parada. Esse é o Chase Elliott que vai entrando. Lento demais, hein? Será que acabou o combustível? Vamos ver ali. Acabou o combustível dele. Acabou o mecânico colocando aquele... Os pilotos abusando, hein? Os pilotos abusando na questão do combustível. Lembrando que esses carros ainda tem carburador, né? Sim, sim. Não é injeção eletrônica como os da Sprint Cup. Aliás, esses e os da Truck Series. Volta o Elliott Sadler. Parece ter feito uma boa parada. Olha só ali. O Ty Dillon foi abusado ali na frente do Elliott Sadler. E olha o prejuízo que teve o Chase Elliott. Saiu bem atrás do Sadler, que estava em 8º lugar. E o Chase Elliott estava em 4º. Parando agora o Matt Kenseth. Olha, atrapalhou a vida ali do piloto atrás dele. Acho que na verdade foi o contrário. Foi o contrário? Não, foi. Ele que estava segurando o outro piloto, já estava pronto para voltar. Não. Porque a parada foi lenta e ele entrou atrás dele nos boxes. Este é o Brad Keselowski. Finalmente entrando, e o Kyle Busch vai entrando também. É impressionante como os dois, ainda sendo bem rápidos, estavam ainda conseguindo economizar a combustível em relação aos demais pilotos. Já a volta número 84 de 200 programadas. Estamos na volta número 84. Fazendo ajustes o Kyle Busch. Vocês veem aquela manivela ali, o mecânico girando a manivela nesse momento. Volta o Brad Keselowski a pista e volta o Buschinho. Me parece que a parada do Brad Keselowski foi mais rápida, hein? Foi 1/10 mais rápida. Só achei que o Kyle Busch saiu um pouco rápido demais dos boxes, hein? Está aí o Trevor Bayne e ele é o líder, porque ainda não parou. Ele entrou depois, né? Ficou com combustível. E agora vai ser ultrapassado pelo Brad Keselowski, que perde a liderança do Trevor Bayne. Mas é interessante, hein? Uma bandeira amarela agora pode ajudar bastante o Trevor Bayne. Isso ajudaria bastante, sim. Colocaria o Trevor Bayne muito bem na corrida, e aí mostra, né, com algumas estratégias. No caso não foi estratégia, né? Mas ele acabou
se beneficiando de um problema e conseguem ter uma chance na corrida. E olha, o Chase Elliott, o prejuízo dele foi tão grande que ele está uma volta atrás em 13º. É inaceitável isso, né? Inaceitável. Sim, com certeza. Inaceitável. São esses detalhes que acabam às vezes prejudicando um piloto no campeonato. Olha aí o Trevor Bayne mostrando a sua insatisfação com o Dylan Kwasniewski. Um pequeno troquinho, né? Só olha, eu sei o que você fez. Não chega a ser um troco, mas dizendo assim, se eu quisesse eu te pegava, cara. Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas não repita o que você fez antes. Se bem que acho que foi mais um erro do Dylan Kwasniewski, né? Na minha visão foi mais um erro do que um... Mas um erro que prejudicou, né? E o Bayne parando nos boxes. Sim, mas quem é o Trevor Bayne para dizer, né? No ano que era novato, cometeu vários erros também. Esse é o primeiro ano do Dylan Kwasniewski. Deve ter tocado vários... tomado vários toques desse também. Sim. E realmente o prejuízo para o Chase Elliott foi muito grande. Quem está bem é o Regan Smith, está na 9ª posição. Se bem que o Elliott Sadler é o 8º, né? O Elliott Sadler foi boa para ele a parada. A diferença do Brad Keselowski para o Kyle Busch é de 3 segundos. Agora, depois das paradas, o Matt Kenseth vem em terceiro, está mais de 8 segundos atrás do líder. Thiago Alves, temos apenas 10 pilotos na volta dos líderes, devem ser 9 agora com a entrada nos pits do Trevor Bayne, vamos confirmar. São 9 ou 10, acho que são 9 agora. Isso eu não acho muito legal, porque a corrida fica mais, né, praticamente ali um passeio entre dois pilotos. No caso, pilotos entre um piloto só, que o Brad está bem à frente do Kyle Busch. Exatamente, realmente entrou num ritmo aqui, estamos chegando na metade da prova e a diferença é que era de 3 segundos, já está quase 3 segundos e meio, realmente vai voando o Brad Keselowski. Isso quer dizer que pelo menos em princípio o Kyle Busch não conseguiu melhorar o desempenho do seu carro. Vamos ver se agora, à medida que aumenta o número de voltas em bandeira verde, se ele consegue se aproximar do Brad Keselowski. O número 16, Thiago, é o 9º colocado. É o 9º colocado que vai ficar uma volta atrás. Realmente, situação complicada. Em 91, Sérgio, na prova de 91, apenas 2 carros ficaram na volta do líder no final da prova. Uau! Realmente impressionante. Aliás, em 91 tivemos 2 provas, né? O Kenny Wallace venceu uma e o Rick Craven venceu a outra. Essa corrida foi a de julho, 14 de julho de 91. Então deve ter sido o Kenny Wallace. A primeira prova do ano foi vencida pelo Kenny Wallace. A bandeira amarela vem. Terceira bandeira amarela da prova. O Lucky Dog vai ser o Ryan Reed. E vamos ver se os líderes param ou não. Se eles não pararem, quem está atrás não vai poder fazer o wave around, não vai poder recuperar a volta perdida. Temos vários pilotos uma volta atrás. Pelo menos 10. Chase Elliott, né? Oi? Chase Elliott também, principalmente. É um deles. Está na 12ª posição. Portanto, detritos na curva 1, Thiago. Motivo desta bandeira amarela. Terceira bandeira amarela. Um pouco da sujeira, né? Os detritos na curva. E olha como aquela linha de fora, ali bem de fora, é bem suja, né? Ela foge completamente do traçado. O piloto passando por aquela linha ali, o carro vai perder muita estabilidade e a chance de rodar é enorme. Portanto, terceira bandeira amarela da prova. Estamos chegando à metade, uma prova relativamente rápida até o momento. Tive aí o tempo perfeito em New Hampshire, depois do drama da chuva em Daytona. New Hampshire com uma prova relativamente tranquila. Os pits estão abertos
mas só entrou o Paul Menard, hein? Só entrou Verdade, o Paul só uma Menard. parte de trás ali. E o Paul Menard está uma volta atrás ou não? Deixa eu até confirmar. Não está uma volta atrás não. Não tá não. Não está não. Interessante a decisão do Paul Menard. Pro Paul Menard chega a ser bom essa estratégia diferenciada, Sérgio, até porque são agora 9 carros, né, na volta do líder. Exato. Então não vai relargar muito atrás e vai estar uma estratégia diferente. A questão é saber se ele tem o número de pneus, de jogos de pneus, né, suficiente para fazer várias trocas. Sim, né, porque ele pode até trocar agora. Eu acho que isso vai beneficiá-lo, né? Ele vai ficar com pneus mais novos em relação aos outros pilotos, mas eventualmente vai precisar de um outro jogo de pneus. Lembrando que os jogos são limitados na Nationwide e na Truck Series. Na Sprint Cup também são limitados, mas são 13 jogos de pneus para a corrida. Então o piloto está com sobras, para usar com sobras. Na Nationwide são, se não me engano, na Nationwide são 7 para o fim de semana inteiro. É variável isso, né? É variável. A Sprint Cup é a única que tem um número específico de jogos de pneus para os treinos e um número específico para a prova. As outras categorias é um número total para o fim de semana. E aí cada equipe faz de acordo com a sua, né, com a sua estratégia, digamos assim. Lembrando que os pneus são comprados também, né? Não são doados, tem um custo subsidiado pela empresa, né? Pela Goodyear no caso, mas são comprados e não são tão baratos os pneus. Não, de jeito nenhum. E realmente, se não me engano, acho que são 200 ou 300 dólares cada pneu. É um custo e até é um dos motivos que algumas equipes simplesmente não continuam competindo, né? Digamos assim, tem a continuação do, como eu vou dizer assim, tem a questão dos mecânicos, né? Que também eles não, porque se a equipe aquela equipe Start and Park, que ela começa a prova e ela só dá 2, 3 voltas e ela não precisa contratar mecânicos para trocarem pneus, fazerem isso, etc. Tem umas 2, 3 pessoas que ajudam na equipe o tempo todo e são os famosos fazem tudo, né? Faz tudo. Exatamente. Só confirmando aqui, Thiago, na Sprint Cup são 5 sets para os treinos e 8 sets para a prova. E a Nationwide Series são 5 sets de pneus para todo o evento. Tá? Para todo o evento. E na Sprint Cup são 13 no total, são 8 para a prova, mas 8 para a prova é mais do que suficiente. São mais do que suficiente. E ainda você pode pegar de alguma equipe que tem os pneus disponíveis, então o pneu nunca será problema. Aí vocês veem, no momento o Regan Smith estaria 10 pontos à frente do Elliott Sadler. O Elliott Sadler estaria ganhando 2 pontos em relação ao Regan Smith, mas o Chase Elliott estaria ficando para trás. Chase Elliott realmente pagou caro por ficar sem combustível ali naquele momento. Realmente foi um prejuízo imenso para o Chase Elliott, que depois teve um problema em Daytona também. Teve um problema de marchas lá em Daytona na hora da relargada. Ele estava indo bem, né? Mas acabou ficando para trás depois daquele problema com o câmbio. Ele perdeu a primeira marcha naquela corrida, então na hora de relargar foi um desastre completo. Tudo pronto para a relargada. A gente já vê as luzes do carro de segurança apagadas. Na primeira fila estarão Kyle Busch e Brad Keselowski, Matt Kenseth e Kyle Larson na segunda fila. Na terceira, Brian Scott e o Elliott Sadler. Depois Paul Menard e o Regan Smith. E na quinta fila, sozinho, o Ryan Reed. Sozinho, digo, porque ele é o último na volta dos líderes. Ele terá outro piloto ao seu lado. Deve ser o Dylan Kwasniewski, mas o Dylan Kwasniewski está uma volta atrás. Aliás, na realidade, perdão, Thiago, o Ryan Reed vai largar lá de trás, porque ele foi o Lucky Dog. Diga. Eu ia comentar que o Paul Menard, o Elliott Sadler e o Regan Smith foram os únicos pilotos da volta do líder que pararam nos boxes. E olha o Kyle Larson de quarto para segundo lugar.
Belíssima relargada do Lawson. Kyle Busch cai para terceiro. E vem o Elliott Sadler ali tentando tirar a quarta posição do Matt Kenseth. Relargada movimentada. Matt Kenseth prevalece em cima do Sadler. Turma que relargou por fora foi muito bem nesse momento. E é bom ficar de olho no Sadler, que como eu falei, ele é um daqueles pilotos que parou nos boxes e está com pneus novos. E agora temos uma boa luta aí, Thiago, pelo Lucky Dog, hein? Olha só o Chase Elliott, que está batalhando pelo posicionamento do Lucky Dog. Ele está batalhando com o Chris Buescher, que é o número 60. Claro, tem vários outros pilotos atrás deles também tentando se posicionar para o Lucky Dog. Que é esse que está no lado a lado com o Paul Menard ali, ó. O 60 é o Chris Buescher, é o primeiro entre os retardatários. E o segundo entre os retardatários é o Chase Elliott. E o terceiro entre os retardatários está tendo uma batalha ali entre o Dylan Kwasniewski, 31, e o 6 do Trevor Bayne. Tá boa a batalha pelo Lucky Dog. Não, e é importante recuperar, principalmente para o Elliott, que o Elliott tem um carro para andar mais à frente do que os outros. Pelo menos tinha um carro para um melhor desempenho naquele momento. Ele já grudou ali no Chris Buescher. Ele vai partir para cima. O Chase Elliott na batalha pelo Lucky Dog. Na frente deles estão batalhando o Brian Scott e o Paul Menard, 7º e 8º colocados. E o Buschin, o que aconteceu com o Buschin? Está na quarta posição. Na quinta posição, perdão. Relargou muito mais, deve estar completamente sem aderência ali, um acerto complicado para o Buschin nesse momento da prova, Sérgio. Normalmente ele... Opa, Paul Menard, vamos ver, segurou. Por enquanto a bandeira amarela não vem. Olha só o dano na parte traseira. É verdade, um dano forte, até achei estranho não ser acionado a bandeira amarela, agora foi. E tem que ver, Sérgio, se algum piloto que brigava pelo Lucky Dog não está envolvido no toque. O Chase Elliott é o Lucky Dog, tá? Em princípio. Ele tinha ultrapassado já o Chris Buescher. Olha só, isso não é legal. Ele não vai conseguir não, hein? Vamos ver. Tem que ver se será dado o Lucky Dog para alguém, até porque estava num bom posicionamento ali o... Eu acho que era até ele, né? Ele, não, foi ele que provocou. Eu acho que ele não vai receber o Lucky Dog não, Thiago. Não sei, talvez a NASCAR considere culpado ali o Paul Menard, mas ele está envolvido. Ele está envolvido, exatamente, ele está envolvido. A regra não é o piloto provocar a bandeira amarela, é ele estar envolvido na bandeira amarela, né? Às vezes um pneu furado não é culpa do piloto. Mas não achei um pneu furado. Agora tem um detalhe, hein? O Trevor Bayne, Thiago, tinha ultrapassado o Chase Elliott no momento em que foi dado o Lucky Dog. Portanto, o Trevor Bayne com certeza será o Lucky Dog, porque na realidade foi quando aconteceu a bandeira amarela, ele já tinha ultrapassado e a gente sabe que ele não se envolveu no incidente que trouxe a bandeira amarela. Só vem ali, Sérgio, o Menard parando e o Kyle Busch parando. O Kyle Busch estava com um problema na roda, acho que uma roda solta para o Kyle Busch. Então tá explicado. Exatamente, uma roda solta para o Kyle Busch. Está aí o Buschinho, vai colocar novos pneus. E agora sem pressa, né? Porque na realidade ele vai relargar lá de trás de qualquer maneira. E aí a gente vê o detalhe do Paul Menard. Já passamos um pouco da metade da prova. Uma prova relativamente tranquila, né? Tivemos duas bandeiras amarelas, uma sessão enorme em bandeira verde e agora duas bandeiras amarelas, quase que em sucessão. 4 bandeiras amarelas já. Um longo stint de bandeira verde, aliás, um dos maiores da história dessa prova ali. Nos últimos anos foi um grande stint de bandeira verde. Tivemos um total de 14 voltas até agora em bandeira amarela.
E só confirmando, Sérgio, Trevor Bayne realmente é o Lucky Dog. Não, é o Lucky Dog, já estava confirmado aqui. Mas foi bom você confirmar novamente, mas... Porque você viu ali no momento do contato do Paul Menard no muro, você via o Trevor Bayne chegando para ultrapassar o Chase Elliott. E depois na marcação estava o Trevor Bayne na frente. No ano passado, esta prova teve 7 bandeiras amarelas, 27 voltas em bandeira amarela. Estamos mais ou menos neste ritmo. Mais ou menos 4 bandeiras amarelas com um pouquinho mais de 100 voltas. Só a diferença é que nós tivemos muito mais bandeiras amarelas na parte final da prova do ano passado. Exatamente. O líder da prova é o Brad Keselowski, na segunda posição, Kyle Larson. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Loudon, New Hampshire. Você acompanha exclusivo aqui nos canais Fox Sports a 17ª etapa da temporada de 2014 da Nationwide Series, bandeira verde. Keselowski mais uma vez pulando na frente. Olha o Kyle Larson, olha Elliott Sadler na pancada. Também o Brian Scott envolvido, James Buescher, número 99. Que prejuízo para o Elliott Sadler. Mas parece que se recuperou. Olha só a confusão. Paul Menard, Dakota Armstrong. Que coisa, Thiago Alves. Que coisa. Hoje definitivamente não é um dia bom para o Paul Menard ali na sequência. O Sadler também tentando ver se o carro ainda está em condições. No visual assim parece nada muito sério no carro dele. Olha, mais um carro todo arrebentado ali do Carlos Contreras na relargada, hein? Olha o Menard voltando, hein? Atenção no Brian Scott. Não, foi na frente, foi o Elliott Sadler, recebeu um toque ali do 42 e ficou para trás. Começou... Não, começou no 11 com 42. O Elliott Sadler estava ali, ele tocou na parte de trás do 42, olha só. E aí ele ficou lento, e aí bateu no 2. Repare só. Ó, tocou, aí ele tirou o pé, ficou bem mais lento. E aí ele recebeu o toque atrás do 2. Um toque que lembra até o que ele tomou do William Smith no ano passado, né? De fato, a confusão maior começou entre o 2 e o 11. Mas o 11 ficou lento por causa do toque no 42. Foi de leve, mas ficou mais lento. E coitado ali do Paul Menard, que envolvido no toque, ele estava saindo dos boxes naquele momento e acabou sendo vítima de todo o acidente. E olha só o 2 do Brian Scott ali. Muitos danos ali, o pessoal parando. Pelo menos dá uma bagunçada na prova, tenta dar uma realinhada na corrida de novo, apesar de que os líderes não pararam nos boxes, né? Então nós não tivemos o wave around por parte do pessoal que poderia recuperar alguma volta em relação aos líderes. Exato, e o Lucky Dog é o Ty Dillon. Olha só, está aparecendo... Não, Chris Buescher. Chris Buescher. Porque o Chris Buescher já... o Chris Buescher está aparecendo aqui como Chris Buescher. Que confusão ali em New Hampshire. E vamos para a 5ª amarela da prova. Realmente a prova deu uma amarrada agora, né? Depois daquela longa sessão em bandeira verde, 3 bandeiras amarelas sucessivas. Agora, Thiago, daqui a pouquinho, se os pilotos pararem, vão ter combustível até o final. Falta um pouco ainda, mas daqui uns 15 voltas, né, mais ou menos. 15, 20 voltas. E aí será bom. Até alguém pode arriscar uma estratégia diferente ali, arriscar alguma coisa. Mas tem aquilo que eu comentei também, Sérgio. Aqui em New Hampshire, no histórico, as bandeiras amarelas acontecem muito mais na segunda metade da prova. Então, às vezes também vale a pena segurar um pouco mais a parada nos boxes. Realmente a gente vê aí o detalhe do líder da prova, o Brad Keselowski.
que o Kyle Larson está aparecendo em primeiro aqui, mas talvez seja uma questão só da marcação momentânea. O líder é o Brad Keselowski, né? Será que o Kyle Larson conseguiu ultrapassá-lo ali? Está aparecendo aqui para mim o Kyle Larson. Então o Kyle Larson é o líder da prova. Vamos confirmar, mas ele está aparecendo possivelmente naquela confusão no momento que ele estava lado a lado com o Brad Keselowski, que talvez no momento da bandeira amarela ele fosse o líder ali. Né? É ele mesmo. É ele mesmo. Novo líder, Kyle Larson. Já liderou 3 voltas, portanto, Kyle Larson. Kyle Larson aparecendo na liderança, Brad Keselowski na segunda posição, depois o Matt Kenseth. E como é a vida, Thiago Alves. O Regan Smith aparecendo em quarto agora. O Elliott Sadler aparecendo em sétimo, parece que se recuperou do prejuízo. E o Chase Elliott está em 12º, mas ainda uma volta atrás. A corrida deu uma boa movimentada. E eu repito, Sérgio, aqueles probleminhas que nem ali a pane seca do Chase Elliott, o problema de embreagem, são problemas que podem tirar o título do garoto. Potencial ele tem mais até do que os dois. Acho que ele está sendo muito mais piloto que tanto o Elliott Sadler como o Regan Smith. Mas são esses tipos de problemas que vão minando os pontos em momentos chaves do campeonato e aí podem tirar as chances do Elliott de ganhar. Ainda, na minha opinião, é o favorito, pelo menos é o meu favorito. Mas são pontos que vão fazer falta no final. Eu não sei se é o meu favorito para ganhar o título. Eu vejo como uma disputa muito apertada entre esses 3 pilotos. Mas, sem dúvida, é o meu preferido. No sentido de que ele é um piloto novo ainda, né? Tem 18 anos. Os outros 2 são veteranos. O Elliott Sadler, vários anos na Sprint Cup, né? Desceu para a Nationwide Series. Acho até que mereceria um título. Acho que seria legal o Elliott Sadler conquistar um título. E o Regan Smith trabalhava numa equipe secundária da Sprint Cup, né? Difícil julgar o talento dele, mas já teve na Sprint Cup e agora tenta um lugar aí, brilhar na Nationwide Series. Então, sem dúvida, o piloto de futuro aí é o Chase Elliott. Os outros não são pilotos do futuro. O Regan Smith é capaz que até, sei lá, ainda vejo potencial para ele na Sprint Cup. Inclusive, ele venceu uma corrida na Sprint Cup, né? Sim, mas não, um passo difícil. Mas não para ser campeão, Thiago. Mas é um piloto que pode correr. Não compromete. Não compromete assim. Tem muitos pilotos piores do que ele correndo na Sprint Cup. Sim, mas eu tô falando do potencial de ser campeão. O Chase Elliott tem, o Regan Smith não tem. Pode até ser, mas não tem. Ou não mostra ter. Tudo pronto para a relargada. O Kyle Larson escolhendo a parte de baixo. Brad Keselowski por cima. Kyle Larson se mantém em primeiro. Olha o Matt Kenseth ali. Vai tentar tirar a segunda posição do Brad Keselowski. Por enquanto não consegue. Se conforma com o 3º lugar. E o Buchinho ali batalhando com o Regan Smith pela 4ª posição. Dá-lhe Buchinho, é o novo 4º colocado. E já dá para ver o Chase Elliott agora passando todo esse pessoal aí. Não quer ficar uma volta atrás de novo na próxima bandeira amarela. E o Elliott Sadler ficou um pouco para trás, hein? Não sei se chegou a perder posições ou se foi só no visual ali, mas porque tem muito retardatário ali, né? Então mas certamente tem vários retardatários à frente do... Opa! Ty Dillon. O Ty Dillon ali balançou. E essa batalha é pelo Lucky Dog entre os 3 pilotos, hein? Ou o 16 não está nessa batalha? Olha só, o Ty Dillon levou a melhor em cima do Chase Elliott. Não, o Ryan Reed não. O Ryan Reed é o 6º colocado. Portanto, o 16 não está nessa batalha. Mas a batalha entre o 3 e o 9 pelo Lucky Dog. Uma batalha muito intensa, muito forte. Opa! Olha o toque dos dois de novo. Sobrou pro Ryan Reed. O Ryan Reed e o Chase Elliott, quem levou a melhor foi o Chase Elliott. E pode ter sido preponderante para a recuperação da posição do Lucky Dog, hein? Porque ficou bem para trás agora. Tem 2 carros entre eles, 3 carros entre eles. Agora o Brennan Gogan, número 62, é o 2º na batalha do Lucky Dog. O Reed é o 6º colocado, o Sadler é o 7º, ele está entre os 2 ali. O Reed é o número 16, o Elliott Sadler é o número 11. E o Chase Elliott está entre os 2 como o Lucky Dog e como também o 11º colocado. Olha só como veio bastante agressivo o Interior. Austin Interior no número 5.
Essa batalha tá boa aí nas posições de trás, hein? Segura a respiração. E é realmente para prender a respiração, porque os carros estão muito próximos aí, ó. Parece um momento de relargada, inclusive, ó. Linha dupla. A gente vê o Austin Interior batalhando ali com o 28 do J.J. Yellen. E a batalha agora pela liderança. A batalha pela liderança, exatamente. Aquela batalha do Interior e do J.J. Yellen é pela 15ª posição. Visual é do Brad Keselowski, já grudou no Kyle Larson. Matt Kenseth é o terceiro, Kyle Busch é o quarto. Opa, veio por dentro ali o Brad Keselowski. Vamos ver se ele consegue ganhar a posição. Resiste o Kyle Larson. E o Matt Kenseth de olho ali atrás nos dois. Dá pra ver que o respeito do Keselowski pro Kyle Larson é menor do que tinha pro Kyle Busch. Ele ficou muito mais próximo do Larson no mano a mano do que com o Kyle Busch naquele começo de prova. Exatamente. E agora é o Matt Kenseth, bom, o novo líder é o Brad Keselowski, que vocês viram. E olha só o Matt Kenseth e o Buchinho ali. Um ataque total em cima do Kyle Larson. Tomara que o Buchinho tenha voltado ali com um bom acerto, ter um carro bem competitivo, porque é sempre um espetáculo ver Kyle Busch brigando pelas vitórias na Nationwide Series. Está com pneus mais novos, né? Também. Ele parou numa das bandeiras amarelas que tivemos. Os outros não pararam. Problema de roda solta, né? Sim, mas igual está com pneus mais novos, né? Exatamente. Sim. E lembrando que os outros três, Thiago, a última parada deles foi aquela em bandeira verde. Certo? Isso. Certo. É. Então são com os pneus com o mesmo consumo de pneus, o mesmo consumo de combustível. Volta número 121 de 200 programadas. O Brad Keselowski volta a abrir. O Kyle Busch deixou o Matt Kenseth para trás, mas perdeu um pouco de terreno em relação ao líder da prova, ou em relação ao segundo colocado, que é o Austin Dillon, que é o Kyle Larson, perdão. Regan Smith vem na 5ª posição, Thiago, colocando ali mais um dedo no $1 milhão. Olha só, o Reed não tá mal não, hein? Tá na 6ª posição. É. Já pensou que surpresa o Ryan Reed conseguindo ali passar para a segunda fase? Seria uma grande surpresa mesmo. Está aí o Regan Smith. A diferença é grande do Regan Smith para o Ryan Reed, né? E a gente já vê o Chase Elliott na frente do Ryan Reed. Embora o Chase Elliott esteja em 11º, uma volta atrás. O Ryan Reed é o 6º. E atrás do Ryan Reed a gente vê o 11 do Elliott Sadler, que é o 7º colocado. Esse é o visual do Elliott Sadler. Já na volta 124 de 200. Voltamos, Thiago, aparentemente a ter uma sessão maior em bandeira verde. Com certeza, Sérgio, muito bom agora. E ficou disputado, né? Agora pelo menos a gente vê muito mais disputas. O Keselowski não está tão dominante lá na frente, apesar de ainda seguir na primeira posição. E a corrida mais equilibrada nas posições intermediárias. O Kyle Busch já está em segundo. E agora o Matt Kenseth deixa o Kyle Larson na 4ª posição. O Matt Kenseth é o novo 3º colocado. A diferença do Kyle Busch é de um pouco mais de 1,5 segundos para o Brad Keselowski. A gente vê aí, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocados. E depois o 11º, porque está uma volta atrás. Uma corrida muito boa para o Regan Smith. Não começou bem para ele, mas agora vai se desenhando nessa parte final, pelo menos nesse começo de terço final da prova, em termos de campeonato, muito melhor do que estava no começo. E em termos de disputa na tabela, está se abrindo, né, a pontuação, porque o Regan Smith, que é o líder do campeonato, está à frente do 2º colocado, que é o Elliott Sadler, e o 2º colocado está à frente do 3º colocado, que é o Chase Elliott.
O Brian Scott é o 10º colocado. Ele, o Chris Buescher e o Trevor Bayne ficaram bastante para trás. Realmente os três já estão 15 segundos. Estão na faixa dos 15 segundos atrás do Brad Keselowski. É mais de meia volta, né? É, bastante coisa. Está aí o Brad Keselowski, que vai dominando absoluto. Aí o Brad Keselowski, tranquilo. Ele vai mantendo aquela diferença, Thiago. Na última volta, o Kyle Busch foi um pouquinho mais rápido que o Brad Keselowski, mas muito pouco. Aqui que não é o bastante para tirar tanta diferença, né? Mas quem sabe aí, voltou um pouco melhor o Kyle Busch, claro, se beneficiando aí dos pneus mais novos, né? Faz parte para ter uma competitividade melhor. Ele talvez com pneus novos funcione melhor que o Brad Keselowski com pneus novos. Depois dá uma equilibrada. E daqui a pouco teremos parada em bandeira verde, hein? Sim. Porque a parada, primeiro que os pilotos parando agora já chegam até o final, né? Porque faltam um pouquinho mais de 70 voltas. Depois, porque a parada foi o quê? Na volta 75, mais ou menos, né? 76. Isso, perto da 80. Perto da 80. Já estamos chegando na volta 130. Então, tudo bem, ainda temos aí mais umas 15 voltas, talvez, mas a volta é em 30 segundos. São 7 minutos e meio, aproximadamente. Exato. Então, realmente, a situação é próxima. Estão chegando já nesse momento. Já dá até para ver algumas movimentações de equipes ali, pensando nos boxes. Aí você vê o visual da área de boxes da pista de New Hampshire. E a gente vai tendo o Brad Keselowski na liderança. Olha, o Buschinho diminuiu a diferença agora, hein? 1 segundo e 3 décimos. Não sei se foram os retardatários ali atrapalhando o Brad Keselowski. Ele vai superando agora o Joey Gaze, número 52. Vamos ver aí. Oficial, 1 segundo e 3 décimos no momento. É interessante. Eu acho legal. Eu gosto de ver essas batalhas entre o 54 e o 22. É legal. Vai ser legal, né? Se o Kyle Busch chegar mais para vermos a batalha. Mas pode ter sido uma questão de retardatários. Vamos ver. E o Kyle Busch pode ficar na pista por mais tempo também. Então pode fazer uma parada menor, mais rápida. E na última volta o Kyle Busch foi mais lento que o Brad Keselowski. Você vê que a diferença aumentou em 1,5 segundos. Aumentou em 3 décimos nessa última volta. Bastante coisa. Pegou um pouco de tráfego ali o Kyle Busch, e o Keselowski tinha pista limpa naquele momento, né? Não limpa, mas teve que duelar com o retardatário para ultrapassá-lo. Aí a gente vê o detalhe do 42 do Kyle Larson, está na 4ª posição. Ele largou na 4ª posição, portanto vai se mantendo ali. O Matt Kenseth largou em 3º. Interessante, Thiago, 1º, 2º, 3º e 4º colocados estão exatamente na posição de largada deles. O Brad Keselowski largou em 1º, está em 1º. O Kyle Busch largou em 2º, está em 2º. Kenseth em 3º e o Kyle Larson em 4º. No gráfico de posições ganhas, né? Fica todo mundo no 0. E o que mais perdeu posições foi o Chase Elliott, né? Nesses primeiros colocados. Exatamente. O Dylan Kwasniewski é o último colocado com uma volta atrás. É o último a ter uma volta atrás. Ele está na 21ª posição. Do 22º para trás, os pilotos têm 2 ou mais voltas atrás do líder. Olha, vem aí o Matt Kenseth dizendo que vai parar
Na volta 150, se eu não me engano. Será que é tudo isso? Daqui a 14? É. Não sei se é tudo isso não, mas de qualquer maneira, estava falando ali sobre a parada dele, o chefe de mecânica. Vem o Matt Kenseth e o Kyle Larson parece que vai reagir, hein? Vai tentar recuperar a terceira posição. Pode até ser que tenha tirado um pouco o pé o Kenseth, já pensando numa estratégia diferente. Sim, mas agora os pilotos vão até o final, né? A não ser que tenhamos prorrogação, mas faltando agora 62 voltas, com certeza dá para ir até o final. A pista tem apenas 1 milha. O chefe de mecânicos do Kyle Larson, Scott Zipadelli, na Sprint Cup. A gente vê aí na Nationwide Series 14 provas este ano, 2 vitórias, 8 top 5. As 2 vitórias fazem parte desses 8 top 5, 13 top 10. Uma boa média ali. Chegou. Sim, números respeitadíssimos. Oi? Números respeitadíssimos, pô. Sim. Em 14 corridas, 13 top 10 é um bom número. Você viu a média de chegada 6.6? É um desempenho muito bom mesmo do Larson. E ouso dizer que se ele estivesse disputando o título, ele estaria... Bandeira amarela, Thiago. Bandeira amarela. Detritos na curva 3. Eu ia até falar que ouso dizer que ele estaria brigando pelo título se estivesse competindo esse ano. Não, com certeza estaria. O Chase Elliott agora será o Lucky Dog. O que é algo legal também para dar uma animada na prova. Elliott tinha um carro muito bom no começo da corrida. Chase Elliott, portanto, o 11º colocado será o Lucky Dog. E vai ser difícil os pilotos fazerem o wave around, eu acho, né? Porque, a não ser que eles tenham parado na última bandeira amarela, aí talvez, hein? É possível. É verdade. É possível que alguns pilotos optem pelo wave around. É até capaz que isso aconteça, Sérgio, porque como os líderes não pararam, alguns devem ter parado já pensando nessa possibilidade, né? Vamos ver a parada como será. Essa é a equipe do Kyle Busch se preparando para recebê-lo. O Brad Keselowski vai entrar como o líder. É uma oportunidade aí para o Kyle Busch ganhar nos pits, ou para a equipe do Kyle Busch ganhar nos pits, a primeira posição para ele. Lembrando que a equipe do Keselowski trabalhou mal na primeira parada. Vamos ver, vai entrar o Brad Keselowski, vai entrar o Buschinho. O Buschinho grudado no Brad Keselowski, depois o Matt Kenseth e o Kyle Larson. O Regan Smith também entrou ali. E entrou bem o Regan Smith, hein? Sim. Ele ganhou um tempinho ali em relação aos outros na entrada. Pode brigar pela posição do Kenseth, pelo menos. Vai parando o Kyle Busch. Os outros 3 também vão parando. O Elliott Sadler parou um pouco ali atrás na imagem do meio. Olha só o Kyle Busch, 2 pneus. Chegou a botar 2? Não, foram só... Olha, o Brad Keselowski também. Interessante ali, 2 pneus. O Matt Kenseth também. O Brian Scott não trocou nenhum, que ousadia. Olha, eu gostei do Kyle Larson, hein? Trocou 4 pneus. Elliott Sadler e Regan Smith também trocaram 4 pneus. Brad Keselowski permanece o líder. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Loudon, New Hampshire. Brad Keselowski relargando por fora. O líder era o Chris Buescher no número 60, não parou. E olha por dentro ali o Chase Elliott já deixando vários pilotos retardatários para trás. Ele agora que volta a andar na volta dos líderes. E Thiago Alves, vários pilotos fizeram o wave around. Vários. Temos 16 pilotos na volta dos líderes. Vários pilotos arriscando ali que teremos mais uma bandeira amarela para que eles possam parar e completar o combustível para ir até o final. Uma tática interessante e o Elliott está certo. Tem que agora andar
tudo que pode para se livrar dos retardatários e voltar a ter uma posição boa na prova. Ele briga pelo título. Agora uma bandeira amarela ajudaria o Chase Elliott, né? Porque quando o piloto recebe o Lucky Dog, quando ele pode voltar, né? Recupera a volta perdida, ele relarga lá de trás, né? O Ty Dillon aparecendo ali como Lucky Dog, o número 3, mas o Ty Dillon não entrou nos pits, ele fez o wave around. Então eu até acredito que nós teremos mais uma bandeira amarela aqui. Agora a prova está bem embolada e agora estamos nos momentos decisivos. Aí os toques geralmente acontecem. Aliás, perdão, Thiago, eu vou fazer uma correção. O Ty Dillon não fez o wave around, ele trocou os pneus, porque ele aparece em 17º. Os outros pilotos à frente dele é que fizeram o wave around. Fizeram o wave around o Austin Interior, o Landon Cassill, o Brendan Gogan, o J.J. Ely e o James Buescher. Por isso o Ty Dillon aparece ali como Lucky Dog. Ele entrou, fez a troca, aguardando ali, entrando numa posição favorável para ser o Lucky Dog, no caso de uma nova bandeira amarela ser acionada. Portanto, feita a correção aí. E até a gente viu ali o Chris Buescher relargando na primeira posição. Geralmente quando um piloto relarga ali sem muitas condições, acabam acontecendo algumas confusões, né? Aí ele tá ali logo à frente do Brian Scott, que não trocou pneus, né? Só reabasteceu. Agora eu acho que foi uma aposta boa para o Chris Buescher, porque ele ganhou um ponto extra por liderar uma volta e, enfim, ele não... Foi um jogo aí que ele fez. Eu acho que foi uma aposta válida. Não, com certeza. Esses pilotos realmente têm que arriscar. Até ele, né, que está num campeonato, podemos dizer assim, um campeonato particular da família, né? Ele contra o James Buescher. Exatamente, são primos. Eles estão muito próximos na tabela. No momento, o James Buescher é o 8º, 2 pontos à frente do Chris Buescher, que é o 9º na tabela. Olha aí. Mas o Chris Buescher está bem à frente do James Buescher nesse momento na prova. A Buescher Series da NASCAR, vamos assim dizer. Está aí o detalhe do Brian Scott, já ultrapassado pelo Elliott Sadler. Elliott Sadler indo para a 6ª posição. E no momento, o piloto mais bem colocado entre os 3 primeiros na tabela é o Elliott Sadler, que está em 6º. O Regan Smith é o 9º e o Chase Elliott é o 10º colocado. E distante, né? Distante deles. Distante dele. Não, distante mais ou menos. O Chase Elliott está menos de meio segundo atrás do Regan Smith. Então encostou bem. Aquela relargada dele realmente fez com que ele ganhasse muito tempo em relação aos outros pilotos. E só dando uma olhada ali, coisa que eu observei, Sérgio, o Di Benedetto está correndo no carro número 4, que era do Jeffrey Earnhardt. Aí eu pesquisei aqui, o Jeffrey Earnhardt, ele estava com um problema na clavícula ali. Ele foi substituído pelo Di Benedetto em Talladega e foi substituído de novo agora por ele durante uma bandeira amarela. O Jeffrey Earnhardt largou e depois acabou cedendo a posição, o carro ali, para o Matt Di Benedetto. A gente vê aí a batalha pela 8ª posição. Regan Smith, a gente tem o visual dele, é o 9º. À frente dele, o Trevor Bayne é o 8º. Essa batalha aí pode favorecer o Chase Elliott, que vem atrás dos dois. Vamos ver se o Chase Elliott consegue chegar nesses dois aí. Lembrando que o Chris Buescher ainda permanece na 5ª posição. Na verdade, o Chase Elliott está ali atrás do Ty Dillon, que seria o Lucky Dog, né? E vem ali o Trevor Bayne também de se destacar, a grande recuperação dele. Chegou a ocupar ali a 38ª posição e agora faz um grande momento, ele que até liderou a prova. Vem aí o Trevor Bayne e o Regan Smith. À frente deles está o Brian Scott, é o carro preto, a gente vê ali do Brian Scott. E na liderança da prova temos o Brad Keselowski e o Kyle Busch atrás dele. Mas dessa vez, por enquanto, o Kyle Busch vai se mantendo pertinho ali do Brad Keselowski. Faltando 45 voltas para o final. Momentos decisivos da prova da NASCAR Nationwide Series em Loudon, New Hampshire. A gente vê aí o detalhe do Buschinho. Os dois andando em velocidades muito próximas. Agora a gente já viu, né, o Brad Keselowski tende a ser mais rápido nas sessões longas em bandeira verde.
A questão é saber se o Kyle Busch fez o ajuste certo ou não no seu carro. Ele fez uma parada bem rápida, foi a parada mais rápida, né? Tocando bem, ele de todos foi a parada mais rápida e vamos ver agora. Pelo menos se aproxima um pouco mais no momento. Kyle Busch que às vezes cresce em momentos decisivos. Pelo menos aqui na Nationwide Series ele costuma realmente ser o piloto dominante no final de prova. Exatamente. Vem aí o Brad Keselowski, mas me parece, Thiago, que o Brad Keselowski vai abrindo agora. Principalmente ali no trabalho em cima dos retardatários. O Brad Keselowski realmente está melhorando. O Brad Keselowski, que vem bem este ano, fazendo boas provas quando participa da Nationwide Series. Tem um número menor de participações do que as do Kyle Busch. Eu diria que proporcionalmente o Brad Keselowski vem tendo melhores resultados do que o Kyle Busch na Nationwide Series, embora ele tenha apenas uma vitória até agora, né? Em Las Vegas. E o Buschinho tem 3 vitórias. Ele venceu em Dover, foi a última vitória do Kyle Busch no dia 31 de maio. Nossa, como tem tempo que o Kyle Busch venceu pela última vez na categoria, hein? Depois venceu em Bristol no dia 15 de março e venceu no dia 1º de março em Phoenix. O que eu acho bem positivo, né? Nós não temos aquele domínio ali só dos 2 pilotos, ou pelo menos 2 carros, né? As vitórias são um pouco mais distribuídas esse ano. Até o Harvick entrou um pouco mais nessa divisão em 2014. Não, eu acho que a divisão está excelente. Inclusive, ao contrário do ano passado, temos já vários pilotos da categoria que já ganharam este ano. Acho isso muito positivo. No ano retrasado tivemos vários pilotos da categoria que ganharam, mas no ano passado não. E esse ano estamos vendo o que aconteceu em 2012. Até o Larson também entrou nessa divisão de vitórias esse ano. Olha só, o Chase Elliott já grudou no Regan Smith. A batalha é pela 9ª posição. Bem rápido ali o Chase Elliott, os 2 são companheiros de equipe. Olha só, já venceram até agora o Regan Smith, o Elliott Sadler, o Chase Elliott e o Brendan Gogan. Foram 5 vitórias entre esses 3 pilotos. Tudo bem, tivemos 18 vitórias, 18 provas até agora. Tivemos 16 provas até agora. 5 vitórias, não chega nem um terço, mas comparado com o ano passado é bastante. Pela 9ª posição, Chase Elliott por dentro. Vai tirar a posição do Regan Smith. E vai embora o Chase Elliott. Olha o Dale Jr. acompanhando ali, de camisa cinza, o Dale Jr. São companheiros de equipe, né? Inclusive é bom ali, vira uma nova força surgindo como equipe na Nationwide Series. Quem sabe é uma equipe que consiga fazer frente um dia à equipe de Joe Gibbs e a equipe Penske. E o Chase Elliott agora vai partir para cima do Trevor Bayne. Vai partir para cima do Trevor Bayne, vai em busca da 8ª posição. E depois tem o Brian Scott, que também não está muito longe não. Tem chance de realmente ganhar pontos importantes ali nessa boa recuperação do Chase Elliott depois de ter ficado sem combustível, depois da pane seca que ele teve na prova. Aí quanto maior o número de pilotos que ele colocar entre ele e o Regan Smith, melhor, né? Porque sim, o Regan Smith é o líder na tabela. Isso significa cada piloto que o Chase Elliott ultrapassar e o Regan Smith não ultrapassar é um pontinho a menos que vai separar o Chase Elliott do Regan Smith. Ryan Reed aparecendo aí, o número 16 é o 11º colocado. A briga pelo Dash Forecast está na 2ª posição, né? Só atrás do Regan Smith. Temos 16 pilotos na volta dos líderes, mas tem um grupo razoável de pilotos aí que vai ter que parar antes do final da prova. O grupo de pilotos que fez o wave around, por enquanto, segue na pista, faltando 35 voltas para o final.
Tá aí o Ryan Reed, o destaque para ele. Tem o Ryan Reed. E vamos ver, monitorar a diferença do Brad Keselowski para o Kyle Busch. Está se mantendo ali na faixa de meio segundo. Tá boa essa diferença. Quem sabe o Buschinho aí no final consegue ultrapassar o Brad Keselowski. Um retardatário, uma volta ruim ali, pode deixar os dois mais próximos ainda. E aí vai ser no mano a mano, vai ser um grande duelo entre os dois pilotos. O Ryan Reed fazendo uma boa prova, conseguiu o primeiro top 5 dele na prova passada em Daytona. Vai, por enquanto, na 11ª posição. Não é uma excelente posição, mas está bom para ele. E, na realidade, é um dos 11 pilotos que realmente conseguiu se manter solidamente na volta dos líderes. Claro, temos mais pilotos na volta dos líderes agora, mas os outros fizeram o wave around. Fazendo uma boa prova o Ryan Reed. Ryan Reed, que é o 10º na tabela, ele está 23 pontos atrás do Chris Buescher. É interessante ali, dá até para ver o estilo de pilotagem, né, dos dois pilotos, eles muito próximos, praticamente fazendo as curvas ao mesmo tempo. E o Chase Elliott, o Thiago, já deixou o Trevor Bayne para trás, partindo agora em busca do Brian Scott. A diferença é de cerca de 1 segundo do Chase Elliott para o Brian Scott. Olha, o Keselowski perdeu tempo agora na briga para passar o Jake Crum. Encosta de novo o Kyle Busch, hein? O Jake Crum ali atrapalhando um pouquinho a vida do Brad Keselowski. E basicamente o chefe de mecânicos do Kyle Busch dizendo para ele: continue fazendo o que você está fazendo. E dizendo para ele economizar um pouco os pneus, que tem combustível suficiente para chegar até o final. Ou seja, é interessante. Podem ser decisivos, né? Exatamente, ele pode estar poupando, segurando um pouquinho ali os pneus para na hora decisiva poder superar o Brad Keselowski. A gente vê aí no gráfico os 5 primeiros. O que eu estou impressionado, Thiago, é o Chris Buescher se manter ali na 5ª posição. Tá? Ele aproveitou. Diga. Eu ia comentar que ele aproveitou o momento e ficou naquela situação do que os carros vão espalhando. E ele vai aproveitando o momento, vai aproveitando disso, o ar limpo na pista para se sustentar. Realmente eu estou impressionado. Achei que ele fosse ficar mais para trás, mas ele está segurando muito bem ali aquela 5ª posição. Minha única dúvida é que eu acho que ele vai ter que parar, porque ele não entrou nem, ele ficou na pista, não foi? O Brian Scott, por exemplo, só trocou o combustível, só completou, né, o tanque de combustível, mas o Chris Buescher não. Então realmente eu não sei se ele segura não. E Sérgio, naquela imagem on-board que nós tivemos tanto do Keselowski como do Kyle Busch, deu para ver que o Keselowski ele briga mais com o carro do que o Kyle Busch. O Kyle Busch nesse momento ele é mais suave nos movimentos e o Keselowski não, ele está mais bruto, ele está mais brigando, duelando com o carro. Isso pode desgastar mais pneus para o Keselowski e o carro do Busch estar mais redondo nessa parte da prova. Vamos ver aí, realmente, olha só, deu uma balançada ali, o Kyle Busch acabou perdendo um pouco de tempo. O Brad Keselowski continua deixando retardatários para trás. A diferença aumentou razoavelmente ali, hein, naquela escapadinha do Kyle Busch. É o Eric McClure ali que está sendo ultrapassado pelos dois. E o ritmo vai forte, faltando cerca de 25 voltas para o final. Estamos chegando no finalzinho da 17ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. Você acompanha exclusivo aqui nos canais Fox Sports. Essa vantagem pode ter sido importante para o Keselowski conseguir a vitória, que o Busch estava se aproximando, estavam muito colados e agora abre bem ali um deslize, uma escorregada mesmo do Buschinho. A gente vê aí, olha que interessante, nenhuma prova até agora este ano foi
vencida por um piloto largando da pole position. O Brad Keselowski pode ser o primeiro. Um dado interessante, Thiago, e apenas 5 pilotos largando da primeira fila, da segunda posição, conseguiram vencer em 16 provas. O que mostra que realmente largar na pole position não significa muito, mesmo na primeira fila. Ajuda, mas isso não é fundamental. O último a conseguir isso, em 27 provas em New Hampshire, em 5 oportunidades isso aconteceu. O último foi exatamente o Kyle Busch no ano passado. Aliás, Sérgio, só uma curiosidade. Pegando as últimas 5 provas aí em New Hampshire, foram 4 vitórias de Kyle Busch e uma de Brad Keselowski. Keselowski furou ali essa sequência de vitórias do Kyle Busch em 2012. Aliás, um bom domínio da Toyota, né? Tirando a vitória do Brad Keselowski. Evidentemente, teve a vitória do Brad Keselowski, mas tirando essa vitória, tivemos desde 2008 a vitória com Toyota, com o carro da Toyota. O do Tony Stewart venceu em 2008 com Toyota, Kyle Busch venceu em 2009, 2010 e 2011 com Toyota. Em 2012 Keselowski venceu com Dodge e no ano passado o Kyle Busch venceu com Toyota. Este ano podemos ter um Ford na primeira posição com o Brad Keselowski. Quebrando essa sequência de 16 corridas sem vitória do pole position no ano. Vamos ver, o Kyle Busch me parece voltou a se aproximar um pouco, hein? Não muito, mas se aproximou um pouquinho mais. A diferença permanece ali na faixa dos 5, 6 décimos de segundo entre o primeiro e o segundo colocados. O Matt Kenseth já está 5 segundos atrás do líder. E o Chase Elliott está grudado no Brian Scott. Vocês veem a diferença aí de menos de meio segundo. Grudado não, mas chegou. Está bem mais próximo do Brian Scott na batalha pela 7ª posição. E o Elliott Sadler não está muito longe dos dois. É até possível que o Chase Elliott consiga chegar na frente do Elliott Sadler. Não vou dizer que será fácil, mas é possível. Seria algo muito bom para ele, mostrando toda a força, né, de recuperação. E olha que situação complicada para o Keselowski agora, hein? Bom entre o Kyle Busch se aproximar. Perdeu um bom tempo ali, mas o Kyle Busch vai ter que se livrar muito bem dos retardatários, porque agora é a vez dele. Pelo menos os dois estão na mesma linha agora, né? Aquela hora o Keselowski pegou os dois no mano a mano. Mas o Kyle Busch não consegue subir, bom, nem o Keselowski. E agora perdeu um pouco mais de tempo o Buschinho. Você vê claramente isso. Ou seja, no final, os retardatários acabaram favorecendo o Brad Keselowski, ou podemos dizer que o Brad Keselowski trabalhou melhor em cima dos retardatários. No pior das hipóteses, pelo menos manteve a diferença que estava antes de chegar naquele grupo de retardatários. Continua a batalha pela primeira posição. 18 voltas faltando para o final. Por enquanto, uma prova basicamente em bandeira verde, com dois espasmos de bandeiras amarelas. Um no começo da prova, um ali no meio da prova. E os dois miolos totalmente em bandeira verde. Vamos ver se temos alguma bandeira amarela agora nesse finalzinho de etapa. A batalha ali é do Chase Elliott com o Brian Scott. Olha como balançou o Brian Scott, ele quase tocou no muro na saída da curva 2. É isso que eu gosto de ver no Chase Elliott, a capacidade dele de recuperação. Ele manteve a calma, né? Não apavorou. Ele não sente o golpe, ele a briga já com o Sadler, os três brigando pela posição. Parece-me que o Sadler perdeu um pouco, né? Ele estava ali à frente, mas acho que ele deu algum erro, ele cometeu, ou talvez tenha perdido realmente rendimento, mas ele foi alcançado muito rapidamente ali pelo 2 e pelo 9, agora até abriu um pouquinho mais. Abriu porque o 2 ficou um pouquinho ali, já fazendo um traçado mais defensivo em relação ao 9. Que já mergulha, né? Já vai pro mergulho. Vai com tudo o Chase Elliott atrás do Brian Scott, batalha pela 7ª posição.
E o Chase Elliott sabe que o prêmio maior tá ali à frente do Brian Scott, é o Elliott Sadler. É agora, vai mergulhar, tem posição. Chase Elliott. Não deu. Tem um retardatário ali, acho que ele tirou o pé porque sabia que ia ficar preso atrás do retardatário. Exatamente o de Benedetto ali no carro número 4. Agora de novo, hein? Vamos ver se ele consegue mergulhar. Dessa vez não vai ter o mesmo momento. Olha como deu uma fechadinha ali o Brian Scott, hein? Você viu ali o Brian Scott retomando a aceleração logo depois. Olha só. James Butcher tentando permanecer na volta dos líderes. Ele fez o wave around. O J.J. ele também. E olha só. O Brad Keselowski se livrou dos dois de maneira brilhante. Olha só o Kyle Busch. O toque no James Butcher. O James Butcher se fez de engraçadinho ali no frente do Kyle Busch. Kyle Busch não gostou. O Busch deu o toque ali, e o toque entre eles depois foi mais pelo balanço do carro do James Butcher, mas pode ter afetado a disputa pela liderança da prova, pela vitória. Vai ficar complicado agora para o Kyle Busch, a não ser que temos uma bandeira amarela, que perdeu muito tempo novamente. Vamos ver de novo, Thiago. O Kyle Busch tocou ele. Sim, não, isso a gente já tinha visto. A questão é que, para mim, Thiago, o James Butcher ficou no chove no molha ali. Não foi nem para cima nem para baixo. E o Kyle Busch perdeu a paciência. Eu até fiquei com a sensação de que ele tentou abrir para o Kyle Busch, mas deixar o lado de fora para o Kyle Busch. Então vai ver que o Kyle Busch entendeu errado ali. 11 voltas faltando para o final. Momentos finais da etapa de Loudon, New Hampshire, da NASCAR Nationwide Series. Mais uma vez chegando nos retardatários o Brad Keselowski. O Ryan Sieg ali no número 39, no 44 é o Matt Fram. E dessa vez o Kyle Busch não perde tanto tempo assim. Justiça seja feita, Keselowski também não perdeu tempo. Só para colocar uma pimenta nesse fim de prova, nos últimos 3 anos tivemos 2 prorrogações aqui. Uma com 6 voltas e chegamos a 13 voltas de prorrogação. Uau! E olha também, 7 líderes com 10 voltas para o final perderam, sem as últimas 4 corridas. O que possivelmente consequência de alguma bandeira amarela, né? Não necessariamente todas as vezes, mas em muitos casos. Porque uma relargada, a história vai ser completamente diferente. O Kyle Busch, o tempo está passando para ele. São 8 voltas apenas agora que ele tem. Cerca de 4 minutos para superar o Brad Keselowski, caso não tenhamos uma bandeira amarela. Aí o Buschinho, vamos ver se ele chega. Diga, Thiago. Ele falou que é respeitável também o desempenho do Kyle Busch, ele que estava com o carro muito desalinhado no começo da prova, reagiu e consegue colocar uma pressão para cima do Keselowski, que foi o dominante. Olha como tá de lado o Buschinho. Foi o dominante na corrida inteira. E no final, o Chase Elliott não conseguiu ultrapassar o Brian Scott. Na verdade, ficou até um pouquinho para trás. De qualquer maneira, conseguiu colocar o Trevor Bayne entre ele e o Regan Smith. Eu estou impressionado, Thiago, que aqueles pilotos que fizeram wave around, não creio que eles pararam, não. Talvez eles tenham parado em outras bandeiras amarelas. Talvez tenham parado ali. Porque quando os líderes não pararam, então não adiantaria nada eles não pararem, né? Tivemos uma sequência com 3 bandeiras amarelas seguidas. O Ty Dillon apareceu em 15º. Chris Buescher permanece na 5ª posição. Eu acho que ele está no limite, viu? Talvez chegue até o final, mas será uma grande aposta, realmente. E será um excelente resultado se ele conseguir um top 5. Cinco voltas faltando. O Chris Buescher é o 5º colocado. Ele tem uma
boa diferença, 1,5 segundos para o sexto colocado. Está longe do quarto colocado, mas tem uma boa margem para o sexto colocado, que é o Elliott Sadler. Até para tirar um pouco o pé ali, economizando combustível caso seja necessário. A gente vê aí mais uma vez o destaque para o Chris Buescher. E o Buchinho, Thiago, não vai chegar. 4 voltas para o final. Na realidade, abriu o Brad Keselowski. O James Buescher vai entrar nos pits ou tá ficando sem combustível. Olha, uma bandeira amarela pode mudar tudo, hein? Vai muito lento o James Buescher. Ele fez o wave around. Esse James Buescher aí, esse não. Esse Buescher, o James, fez o wave around. O outro Chris Buescher também ficou na pista, na realidade, né? Chegando no limite ali. Vamos ver, enquanto isso vai correndo contra o tempo. E de novo agora a briga do Elliott contra o Scott. E mais gente caçando combustível, hein, Sérgio? Olha o Interior aí. Austin Interior foi aquele grupo, Thiago. Eu tava achando estranho eles não terem parado. 3 voltas faltando para o final. A NASCAR não dá a bandeira amarela. A gente continua vendo aí a batalha entre o 11, o 2 e o 9 do Chase Elliott. Tá boa essa batalha. Se completarmos a penúltima volta, a prova termina de qualquer maneira. O líder absoluto é Brad Keselowski, agora 2 segundos à frente do Kyle Busch. O Keselowski quer completar logo essa volta para abrir a última. Bandeira branca, Brad Keselowski. Agora em busca de sua segunda vitória na temporada. Kyle Busch em segundo, Matt Kenseth, Kyle Larson e Chris Buescher fechando os 5 primeiros. Vai o Brad Keselowski já na reta oposta. Vai se aproximando das curvas 3 e 4. Uma prova que ele dominou largando da pole position. Perdeu a primeira posição na largada, mas em seguida se recuperou. Partindo para a curva 4, terminando. Recebe a bandeira quadriculada. Vence Brad Keselowski. Na segunda posição vem o Buchinho. O Matt Kenseth termina em terceiro. O Kyle Larson é o quarto. E no final, o Elliott Sadler segurou muito bem ali a 6ª posição. Brian Scott é o 7º. Chase Elliott, o 8º. Boa recuperação do Elliott. Trevor Bayne e Regan Smith fechando os 10 primeiros. Corridaça do Brad Keselowski, conseguindo bem essa vitória, partindo da pole position. Primeira vitória de um pole position no ano. E vem uma boa prova. Realmente andou muito forte. Sérgio Pronto que dominou e durou o maior número de voltas. Vitória mais do que merecida, apesar de uma tentativa, pelo menos discreta, no final do Kyle Busch de roubar a vitória dele. Grande vitória do Brad Keselowski, vai comemorar. O Regan Smith permanece como líder do campeonato, mas agora 8 pontinhos apenas à frente do Elliott Sadler. E o Chase Elliott é o terceiro, aparecendo agora 5 pontos atrás do Elliott Sadler e 13 pontos atrás do Regan Smith. Esta foi, portanto, a 17ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series, que você acompanhou aqui com a gente nos canais Fox Sports. Muito obrigado em meu nome, Sérgio Lago, em nome do Thiago Alves, principalmente em nome dos canais Fox Sports. Até a próxima! Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais!